não ficar batendo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui Pastor Mauro Alves, estamos chegando aqui para mais uma live, mais um culto ao vivo. E estamos tendo algumas interferências aqui, acho que muita gente usando internet nesse momento. Acho que o diabo aproveita um pouco também para interferir, né? Com certeza. Mas eu já te convido para que você fique a postos e, se possível, já vai compartilhando esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conseguir. Vai dando um joinha aí, coraçãozinho, para expandir essa live, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Aqui a irmã Roberta do meu lado, vamos aguardando. Vou sair um pouquinho, já volto, ver se eu consigo estabilizar essa... Ela está estabilizando e voltando a ter problema de novo, né? Com certeza o diabo deve estar pondo o dedinho dele aí. Então vamos orar, começar com oração. Se você puder, vai compartilhando. E também pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Só entrar no YouTube lá e clicar lá no vermelhinho que tem lá, tá escrito inscreva, botãozinho, né? Lá tem muitos vídeos de pregação, inclusive esse vídeo aqui também depois vai subir para lá. Vamos orar? Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus, o nome que é sobre todo nome. Te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor tem preparado para que nós possamos realizar essa live, esse culto de adoração ao Teu nome. Queremos dedicar ao Senhor, toda a honra e glória seja dado a Ti para sempre. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa dirigir todas as coisas. Apresentamos essa nação nas Tuas mãos, o Presidente da República, as autoridades. Que o Senhor guarde, que o Senhor possa dissipar toda a arma forjada contra, Senhor, o Presidente da República, através da instrumentalização que o diabo tem feito da mídia, dos canais de TV, tendenciosos. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Visita aqueles que estão em agonia nos hospitais agora, por essa doença, acometidos por essa enfermidade. Repreenda na autoridade do nome de Jesus. Guarda, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Continua conosco aqui nessa noite. Fala conosco, nos instrui através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui então prontos para realizar esse culto de louvor a Deus e vamos cantar um hino de louvor ao Senhor aqui. Quero convidar você para louvar juntamente comigo e já ir aí compartilhando essa live, né? Vários irmãos já estão entrando. Evangelista Valdislau, lá de Tupã. Marlene. Sérgio Montão. Também. Outros irmãos que já estão aí. Eu te convido para que você possa, nesse momento, convidar mais alguém, compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos cantar um hino aqui de louvor ao nosso Deus. Também quero que você dê um alô aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, porque estamos tendo muita interferência, né? Silas também, Silas Ferreira, Danilo, Diácono Danilo, né? Todos. Glória a Deus. Pastor, o evangelista Valdislau, minha filha Pamela, caçula lá em Tupã, né? Todos os demais. Louvemos ao Senhor nesse momento. O hino 344 da harpa cristã. 344, depois nós vamos estar... Hoje eu quero tratar um assunto aqui bem interessante, bem conhecido, mas quero trazer alguns
uma interpretação bem coerente aqui nessa noite, sobretudo pelo momento que nós estamos vivendo, né? E eu acredito que vai ser para o nosso relevo espiritual uma palavra muito importante. Se você se interessa por assuntos escatológicos, pega uma caneta, um papel, para você anotar o que nós vamos tratar aqui hoje. É um texto muito conhecido, mas eu quero trazer algumas revelações aqui à luz desse texto. Então vamos lá, 344. Glória a Deus. Pode haver algumas interferências externas, porque eu estou aqui em casa, né? Estou aqui no meu quarto de estudo, não tem revestimento acústico aqui. Então vai ser normal se você ouvir cachorro latindo, veículo passando na rua, é normal. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada ao nosso Deus para sempre. Amém, Senhor. Mais uma vez pedir aos irmãos que estão entrando aí, que estão acessando, Edivan, Claudino, irmão Edivan lá de Barretos, Júlio, Andréia, Zorzete, Deus abençoe, aqui do local, né, da nossa igreja, todos os demais, para você acessar lá o YouTube e dar um clique lá no botãozinho vermelho, inscrever-se. Se inscreva lá para que você possa receber notificações, acessar os nossos vídeos de pregação, de cultos ao vivo. Estou vendo ali o diácono Danilo também, ele me parece que ele abriu uma sala ali e eu quero, se for possível, ele entrar ao vivo aí conosco, para ele dar uma palavra de saudação nesse momento. Diácono Danilo, que é nosso cooperador aqui, né, na nossa igreja. Se for possível, Danilo, você abrir uma sala aí, se der para você dar uma palavra
de saudação. E os demais irmãos vão compartilhando, dando um coraçãozinho aí, para que esse vídeo possa ser expandido, essa live. E daqui a pouco nós vamos trazer um assunto aqui muito importante. Como eu disse antes, se você ama as Escrituras, sobretudo questões escatológicas, eu quero tratar um assunto aqui muito conhecido, mas quero abordar um assunto dentro de alguns contextos do Antigo Testamento e do Novo, para você poder entender realmente essa palavra que eu vou ler, esse assunto que às vezes é muito mal interpretado, né? Glória a Deus. Joyce Correia, lá da cidade de Penápolis, Deus abençoe. Silvio Donizete, pastor Silvio, né, da cidade de Arthur Nogueira, glória a Deus. Então, todos vocês que amam a escatologia bíblica, Adna Tomás, Deus abençoe, cantora Adna. Pega um papel e uma caneta para você anotar. Daqui a pouquinho nós vamos trazer um assunto aqui muito interessante. Glória a Deus. Valdislau, evangelista Valdislau, também está pedindo para dar uma saudação lá da cidade de Tupã. Se puder entrar ao vivo aí, né, abrir uma sala de bate-papo aí, uma sala nessa live. Estou aguardando o diácono Danilo. É possível, Danilo, ou não? Me responda aí para mim dar seguimento aqui no culto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ouvir, enquanto isso, uma saudação pela nossa irmã Roberta. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado vitória e até aqui nós temos caminhado, né? O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem guardado a sua igreja. E seria melhor se nós estivéssemos juntos, né? Na igreja, reunidos. Mas enquanto isso não pode ocorrer, nós aqui estamos, através da internet, falando com nossos amados irmãos. A saudade é muito grande de poder estar junto, abraçar os irmãos, de nós estarmos nos confraternizando. Mas não é possível. Mas aqui estamos para adorar ao Senhor, para agradecê-lo, porque esse Deus ele tem cuidado de nós. E até aqui o Senhor tem preservado a nossa vida. Amada igreja, que possamos permanecer firmes. Em um tempo muito breve estaremos juntos de novo, adorando ao Senhor e valorizando um pouco mais a oportunidade e a liberdade que Ele nos dá de estarmos juntos. Que o Senhor possa continuar abençoando e sustentando a cada um dos irmãos. Grande abraço a todos os irmãos que estão aí participando, onde nós tivemos o privilégio de conhecer a cada um. Deus abençoe a todos. Um abraço, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Irmã Joyce, paz do Senhor, todos os irmãos aí. E vamos louvar o Senhor com mais um hino, inclusive sobre essa questão da igreja fechada. Nós recebemos hoje a notícia, né, que o presidente da República havia baixado um decreto, realmente foi concretizado um decreto dando liberdade para que os serviços religiosos possam ser incluídos na lista de serviços essenciais, as reuniões religiosas, né? Inclusive os nossos cultos. Mas pelo que a gente está vendo aí, está tendo uma divergência, né? Eu diria até uma insurgência de alguns governadores e alguns prefeitos no que tange a esse decreto. Eles estão querendo desobedecer, né? Uma linguagem bem simples aqui, o decreto do presidente. Entretanto, irmãos, eu estou refletindo aqui que o Brasil realmente é uma bagunça, né? Aonde vocês já ouviram falar um país onde o presidencialismo predomina e o mandatário da nação, o chefe do poder executivo, né, o maioral, chefe das Forças Armadas, decreta algo e isso é desobedecido, é ignorado? Somente no Brasil. Os irmãos já pensaram se isso acontecesse nos Estados Unidos, o Donald Trump desse um decreto e alguém desobedecesse, ou na Rússia, por exemplo? Já pensou o Vladimir Putin decretar alguma coisa e alguém ter a doidura, a loucura de desobedecer? Seria preso. Isso não pode acontecer, só num país como o nosso. Então nós vamos aguardar, né, até que isso chegue num consenso, possa convergir aí num consenso, e
para que nós possamos tomar uma decisão. Mas provavelmente lá pelo domingo, talvez, ou na semana que vem, com quase certeza que nós estaremos já com a igreja com as portas abertas. Se o Senhor assim permitir. Mais um louvor. 311. Júlio, pastor Júlio, né? Lá da Assembleia de Deus Belém, lá em Tupã. E a Inara, Deus abençoe. Obrigado por estarem acessando. Se vocês amam a escatologia, mais uma vez vou falar, irmãos. Estou sendo repetitivo porque é muito importante o assunto que eu vou falar aqui. E eu vou dar uma interpretação aqui à luz dos textos. Eu já dei também uma verificada nos textos originais aqui, para eu não falar besteira e também para não dizer depois, pastor Mauro está causando polêmica, né? E está falando coisa que ele não sabe. Eu não estou atirando ao Léo, né? Eu vou falar coisa aqui que eu já estudei e já verifiquei nos textos originais, até porque eu consigo fazer a leitura dos textos originais. Vamos cantar o hino 311. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Glória a Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor para sempre. Mais alguns irmãos, Valdete Costa, Deus abençoe. Irmã Nádia, lá na cidade de Penápolis. Abraço do nosso irmão pastor Sidney. Os demais, Vanessa, lá da cidade de Bebedouro, Leandro.
Deus abençoe a todos. Felipe, minha irmã Silvânia, irmã biológica, nós temos a irmã Silvânia aqui também, que congrega aqui conosco. Deus abençoe a todos. Estou aguardando aí o diácono Danilo, né? Ana Luísa Lima também. Não sei se vai ser possível, Danilo, acredito que não, né? Entrar ao vivo, para você dar uma saudação. Pelo jeito parece que não, né? Nem lá. Glória a Deus. Nem o evangelista Valdislau também, não estou vendo aqui para eles entrarem, né? Eu até porque eu sou um pouco leigo, né? Bem leigo nas questões de cibernéticas. Sei fazer algumas coisas, né? Alguma live, editar alguns vídeos, colocar lá no YouTube, isso eu sei fazer, mas sou um pouco leigo ainda, até porque é uma questão muito nova ainda, essa questão de cultos online, né? Mas irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, para nós lermos um texto muito conhecido na palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, fica aí atento agora, pega uma caneta, um papel, chame mais alguém para nós lermos um texto aqui muito conhecido, mas que vai nos trazer muitas revelações aqui escatológicas e vai servir para o nosso elevo espiritual nesse momento de muita perplexidade, dificuldade, né? Ansiedade, momentos de alguns estão até desesperados, confinados em casa, né? Porque o ser humano ele não foi feito para ficar confinado. O ser humano foi feito para interagir, para viver num convívio social. Não é só a antropologia que diz isso, mas sobretudo a sociologia. O pastor Silvio, que é sociólogo, está assistindo aí, ele sabe o que eu estou falando, né? Mas, irmão, essa palavra aqui, ela é extremamente atual e sugestiva para esses dias. Abra sua Bíblia comigo, você que tem aí um exemplar da Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 25, texto muito clássico, né? Nas escrituras, nos estudos escatológicos. Glória a Deus. Eu acredito que você vai ficar surpreso com algumas coisas que eu vou falar aqui sobre esse texto. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Mateus 25, a partir do versículo 1. Então, eu estou aqui com a minha versão King James, vai ser um pouquinho diferente, mas você vai entender bem. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, ou lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. E as que eram insensatas, ou loucas, né? Tomando os seus lampiões, ou as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito, ou um clamor: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Na verdade, a tradução mais correta aqui é esposo. Não sei como está na sua Bíblia aí, irmã Roberta. Mas na verdade a tradução mais é esposo, né? Então versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam-se os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, observe essa palavra comprar, chegou o noivo. Na verdade aqui a palavra mesmo é esposo, né? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Graças a Deus. Eu quero discorrer um pouco sobre esse assunto aqui, irmãos. Talvez você já ouviu muitas vezes, muita gente pregando, ensinando, usando textos dessa perícope que eu acabei de ler aqui,
para poder ensinar sobre escatologia bíblica. Mas eu quero aqui nessa noite, eu já estudei o assunto, eu não vou falar nada aqui que eu não tenha certeza do que eu estou falando. Eu quero desmistificar alguns conceitos e algumas interpretações que são equivocadas desse texto aqui em epígrafe, que nós acabamos de ler. E eu quero asseverar aqui nessa noite com muita certeza que esse texto, essa porção, essa perícope, como queiram, né? Os judeus chamam de paraxá, que é uma porção das escrituras, nada tem a ver com o arrebatamento da igreja. Preste atenção no que eu estou falando. Pastor Mauro Alves, nada tem a ver esse texto com o arrebatamento da igreja. Mas, sobretudo, o que a Bíblia está nos falando aqui é a respeito da segunda vinda de Jesus, quando ele vem depois do período da chamada Grande Tribulação, que é o período chamado parousia, quando ele vem visível. A primeira, no arrebatamento, nós chamamos arrebatamento, que é utilizada aqui no Novo Testamento, a palavra harpazo, do grego, que significa ser tirado à força, ser raptado, né, às pressas. Essa palavra é harpazo, arrebatamento. A palavra que eu estou utilizando aqui, que está dentro do contexto, né, e do tempo da parábola das 10 virgens, é exatamente a parousia, que é quando Jesus vem, depois da grande tribulação, no finalzinho, para a batalha do Armagedon. Ele vem para vencer o anticristo, né? Porque o que eu quero ensinar para vocês aqui nessa noite é algo muito simples. Jesus não vem nessa passagem, irmã Roberta, das 10 virgens, ele não vem para as bodas. Sabia disso? Ele vem das bodas. Isso aqui é muito importante a gente saber. Porque por isso que eu fiz questão de ler aqui, dizer que no texto original, a palavra aqui não é noivo, é esposo. Porque quando Jesus voltar no período que está sendo narrado aqui, já aconteceu o casamento. Um período de 7 anos, a igreja é arrebatada. Depois, aqui quando já passou 7 anos que a igreja foi arrebatada. E já aconteceu o casamento de Jesus com a igreja lá no céu. Aqui já foi o tribunal de Cristo, já se entregou os galardões. Jesus vem para as bodas aqui. Que bodas são essas? Ele vem para instituir o milênio, que é a parte cerimonial das bodas. Depois eu vou ver que é a Bíblia, não sou eu. É a Bíblia que separa esses dois eventos. Bodas do Cordeiro e ceia das bodas. E vamos ler textos aqui. Então aqui é quando Jesus vem exatamente para poder estabelecer o milênio, e aí sim acontecerá a ceia das bodas, que é a parte final, cerimonial do casamento. Porque aqui já aconteceu o casamento, né? Aí alguém fala assim, não, mas aqui é uma parábola para a gente ser vigilante, mas não teve vigilância aqui. Primeiro, por que não teve vigilância? Porque quando a gente olha o texto, eu vou começar a ler de novo aqui, versículo por versículo, para explicar. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, né? Dá até um parecer, né? Alguém pode pensar assim, não, mas espera aí. 5 eram prudentes, 5 eram loucas, teve vigilância. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que não houve vigilância. Sabe por quê? Olha o versículo 5. E tardando o esposo, todas elas cochilaram, na sua Bíblia deve estar tosquenejaram, sim, e adormeceram. Quer dizer que dormiram todas. Eu vou explicar o que é dormir aqui. Porque a igreja do arrebatamento, ela não pode dormir. Ela tem que estar atenta, vigilante, acordada, olhando ao derredor os acontecimentos. Porque vai acontecer o arrebatamento a qualquer momento. Aqui dormiram todas. Primeiro ponto. Um outro ponto aqui é que só tem um noivo, só tem um esposo e são 10 virgens. Não tem como um esposo casar com 10 noivas. Alguém vai dizer, são damas de companhia, que era utilizado na tradição judaica. Eu já vi pastores antigos pregando que aqui era 2 igrejas, 5 prudentes, era a igreja que vai ser arrebatada, que vai entrar 50% da igreja, os outros 50% vai ficar. Isso não resiste ao crivo das escrituras sagradas e a interpretação correta, os princípios de interpretação que a Bíblia nos traz. Então, pastor Mauro, como que o senhor prova aqui que Jesus, ele não está vindo para as bodas, mas ele está vindo das bodas? Já aconteceu.
Vamos ler. Abra sua Bíblia comigo aí. Lucas 12. É importante, irmãos, quando você for estudar um assunto, preste atenção no que um evangelista fala e no que o outro evangelista também fala. Porque senão vai ficar lacunas na hora de fazer a interpretação correta. Lucas capítulo 12, eu quero ler com você o versículo 35 e 36. Observe. Lucas 12, 35 e 36. Olha o que a Bíblia diz. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Observe por que ele está falando de lâmpada. Porque está aqui, é uma equação teológica de Mateus 25. É um paralelo aqui, né? Então veja bem. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Isso aqui os judeus chamam de haftará. Haftará é quando um texto tem um paralelo com o outro. Versículo 36. Sede semelhante aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas. Não nas bodas. Retorne das bodas. Para que quando ele vier e bater, elas possam abri-lo imediatamente. Bem-aventurados ou abençoados são aqueles servos que quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade vos digo, que ele se vestirá, se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Então significa que não pode ser no céu não vai ter comida. Quando vai acontecer a ceia das bodas? No milênio, segundo nós lemos Mateus 22, a Bíblia diz que até tentou entrar um lá que não tinha vestes nupciais, que na verdade alguém dizia antigamente, que eram os crentes desviados, mas que na verdade aquele é o diabo que vai ser preso durante o milênio, segundo nós lemos em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Então nós percebemos que aquele personagem sem vestes nupciais é o milênio é o diabo que durante o milênio será preso. Então vocês perceberam que nesse texto de Mateus 25, fazendo um paralelo com Lucas capítulo 12, nós entendemos aqui, a Bíblia está se interpretando que Jesus não vem para as bodas, ele vem das bodas. Muito bem, partindo dessa premissa, então, isso posto, observe, vamos dar uma olhada em um texto agora que eu quero mostrar para os irmãos, que está sendo muito divulgado esses dias nas redes sociais, pessoas dizendo que, olha, nós estamos confinados agora, esse texto está se cumprindo. Abra sua Bíblia comigo, no texto que está em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 26. Eu quero desmistificar muita coisa aqui agora, para que você anote aí, não seja enganado pelos profetas que estão surgindo oportunistas, agora nesses dias aí de caos, alguns dizendo tanta baboseira, tanta besteira, que a Bíblia não ratifica, né? A Bíblia, ela não outorga o que essas pessoas estão dizendo. Alguns estão chovendo no molhado, outros estão falando coisas absurdas, dizendo que esse texto de Isaías 26 está se cumprindo, porque nós estamos sendo confinados agora. Abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 26, versículo 17 e 18 primeiro. Observe. Como uma mulher grávida que se aproxima do momento do seu parto. Aqui é outro ponto interessante, ó. A noiva não pode estar grávida. Não. A noiva não pode estar grávida. Mas essa mulher aqui, ela já se casou. Ela já é esposa. Eu vou mostrar outro texto em Apocalipse que está em paralelo com esse daqui. Como uma mulher grávida que se aproxima do momento do seu parto, está em dor e grita durante suas contrações, assim temos nós estado aos teus olhos, ó Senhor. Esse texto aqui da mulher grávida tem um paralelo com Mateus 24 e o princípio das dores. Que Jesus faz alusão a uma mulher que está para dar à luz, e ele diz princípio das dores. O que é princípio das dores? Numa parturiente. É uma mulher que ela está começando a ter as primeiras contrações. Na medida que essas contrações vão se intensificando, ficando mais próximas uma da outra, e mais intensas, com mais dor, significa que a criança está para dar à luz. Esse texto está em paralelo com Mateus 24. Ó.
como uma mulher grávida que se aproxima do momento do seu parto, está em dor e grita durante suas contrações, assim temos nós estado aos teus olhos, ó Senhor. Quer dizer, nós estamos esperando, como uma mulher, os princípios das dores que vai se intensificando. O que está acontecendo com essa divulgação toda, com todo esse evento do coronavírus, essa efervescência, é que as dores estão ficando mais intensas. Não significa que Jesus vai voltar amanhã, ou ele pode até voltar agora, mas isso aí, a dor está se intensificando para que nós estejamos atentos, vigilantes, preparados, com as nossas lâmpadas acesas. E eu vou dizer para os irmãos o que é isso. Observe, versículo 18. Nós temos estado grávidos, temos estado em dor, nós temos, por assim dizer, dado à luz a vento. Nós não temos produzido qualquer livramento na terra, nem os habitantes do mundo têm diminuído. Então os irmãos percebam como é que nós vamos encontrar com Jesus. Como uma mulher grávida que se aproxima do momento do seu parto. Significa o quê? Que nós nesse momento estamos no princípio das dores. Ela está se intensificando. Vai haver outras quarentenas, como eu ouvi o pastor Alderi dizendo, que provavelmente terá outras quarentenas. E pode ser que numa dessas quarentenas, como Jesus, isso está ligado com aqueles 40 dias que Jesus ficou aqui, depois que ele ressuscitou, pode ser que numa dessas quarentenas Jesus volte e arrebate a sua igreja. Observe o texto que nós estamos lendo, é a Bíblia que está falando. Agora, olha o versículo 19 e 20, que agora eu vou desconstruir essa falácia que estão dizendo que nós estamos em casa confinados porque está cumprindo esse texto. Versículo 19. Teus homens mortos viverão juntamente com o meu corpo morto. Eles se levantarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó. Porque teu orvalho, essa história do orvalho aqui é outra coisa. Os irmãos que quiserem saber sobre o orvalho da ressurreição, porque isso aqui é um orvalho que vai cair no momento da ressurreição, um orvalho proveniente do Espírito Santo, como aquele orvalho que cai lá no Monte Hermon, que é narrado no Salmo 133, é o orvalho da ressurreição. Quando esse orvalho cair na sepultura, os mortos ressuscitarão. E esses mortos aqui são os patriarcas do Antigo Testamento que vão ressuscitar por ocasião do final da grande tribulação. Não é aquela primeira ressurreição, não é aquela etapa de primeira ressurreição da igreja quando ela for arrebatada. Isso aqui é outro, é no final da grande tribulação, juntamente com aqueles que vierem da grande tribulação e não receberam o sinal da besta. Então o versículo 19, teus homens mortos viverão, juntamente com o meu corpo morto. É Isaías que está falando, o corpo morto do profeta. Eles se levantarão, despertai e cantai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra irá expelir os mortos. Olha a ressurreição. Lá no YouTube, lá tem uma mensagem que chama o Orvalho da Ressurreição. Entre lá que você vai entender o que significa isso daqui. No nosso canal lá, Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Versículo 20. Venha, povo meu. Entra, aqui fala câmeras, mas a maioria das traduções fala quartos. Entra no quarto, fecha tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento, ou por um breve momento, até que passe a sua ira. Então o que é essa ira? É os 7 anos de grande tribulação, que vai passar. Esses mortos ressuscitarão no final da grande tribulação. Os que morrerem na grande tribulação, que forem salvos, e os que morreram no Antigo Testamento, os patriarcas, ressuscitarão para entrar no milênio. O quartinho que está dizendo aqui não é as nossas casas, não é o confinamento que nós estamos, é a sepultura, até que passe a ira do Senhor. Então os mortos ressuscitarão e estarão entrando para o milênio. Ok? Vamos continuar aqui que eu quero explicar mais algumas coisas. Então esse texto aqui ficou muito claro, né? E quando a gente lê esse texto, nós precisamos atentar a algumas coisas aqui. Por exemplo, existe uma equação teológica também muito consistente entre esse texto que nós acabamos de ler do profeta Isaías e o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Abra comigo aí. Eu quero explicar aqui para vocês como que eu sei aqui sobre isso.
Vamos ver o que a Bíblia está dizendo em 2 Coríntios. Não é 1 Coríntios não que fala das ressurreições no capítulo 15. É 2 Coríntios capítulo 5. Observe o que a Bíblia diz a partir do versículo 1. Você sabia, irmãos, que quem morrer e ressuscitar salvo, ele vai ser revestido? O que é revestido? Revestido não é ser vestido. Vestido é quando você está nu e você recebe uma veste. Revestido é quando você já tem uma roupa e você recebe outra. Blindagem. Então os vivos, os que estiverem vivos no arrebatamento, agora eu estou falando de arrebatamento, eles serão vestidos. Os que estiverem mortos, revestidos. O que eu já vi de pessoas pregando e colocando tudo num balaio só, observe, capítulo 5, 2 Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, é o corpo, está falando do corpo, deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna no céu. Que casa é essa? Um novo corpo. É um novo corpo. Não feita por mãos, mas por Deus. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu, o novo corpo. Ok? Em 1 Coríntios 15 fala que aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Só que o 1 Coríntios 15 está tratando de pessoas que morrerem no Senhor. Ok? Revestimento. Versículo 3. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Quer dizer, olha agora aqui, ó, vestidos. Porque nós que estamos nesse tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Quer dizer, está falando da morte aqui. Ora, quem nos moldou para si mesmo? Foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então observe, quem for arrebatado vivo, será vestido de um novo corpo, imortal. Quem for arrebatado morto, isso aqui tem um paralelo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Né? Vamos ler lá, um texto muito conhecido, mas é bom a gente ler. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, ou brado, né? E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, a encontrar nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmãos, guarde isso aí no seu coração. Os que ressuscitarem vivos, estou falando do arrebatamento, eles serão apenas vestidos. Os que ressuscitarem mortos serão revestidos. Agora, para a gente terminar aquela questão, volte para Mateus 25, e eu vou dar algumas explicações aqui para a gente fechar o assunto. Eu sei que é um assunto complexo. Você pode ir enviando perguntas aí, se for preciso, necessário. Viviane, Deus abençoe. Glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe o evangelista Valdislau. Observe, capítulo 25 de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. E as que eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Que azeite é esse que a Bíblia está falando? Segundo o estudo um pouco mais aprofundado da escatologia, nós entendemos aqui que esse óleo, esse azeite, ele simboliza o amor. Porque o amor, eu vou explicar que amor é isso. Porque o amor, ele é o dom supremo, né? Ele é o fruto supremo, ele fica por cima de qualquer outro dom ou fruto. Se você colocar óleo nesse copo de água, o óleo vai ficar por cima. Então, observe. O que está faltando aqui, partindo de uma premissa, de um pressuposto, que o texto não está falando de arrebatamento, está falando daqueles que passarão pela grande tribulação.
né? E depois entrarão para o milênio, que é a ceia das bodas, e eu vou provar isso lendo o texto de Apocalipse. Olha o que a Bíblia diz. Mas as prudentes, versículo 3. As que eram insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas elas cochilaram e dormiram. Olha aqui. Dormir aqui, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Dormir aqui significa morrer. São pessoas que vão morrer na grande tribulação. Judeus e gentios da grande tribulação. Não está se referindo à igreja aqui. Essa parábola nada tem a ver com a igreja no que tange ao sentido de arrebatamento, porque isso aqui fala da segunda vinda, quando ele vem visível. Ok? Versículo 6. E à meia-noite houve um grito, ou um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Por que a meia-noite? Porque a meia-noite, tanto no arrebatamento como na segunda vinda, é o ápice do momento da volta de Jesus, no relógio escatológico. Olha o que a Bíblia diz, então, verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Levantaram aqui a ressurreição. Todas ressuscitaram, ok? Primeira e segunda ressurreição. Aquelas que vão entrar para o milênio e aquelas que não vão entrar. Isso aqui chama-se ressurreição. Agora, olha o versículo 8. E as insensatas disseram aos prudentes: dai-me do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte para nós e para vós. Mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Olha, ele voltou. Ele veio agora para estabelecer o milênio, para vencer a batalha do Armagedon e estabelecer o milênio. E eis que estavam preparadas, as que estavam preparadas, porque tinham azeite, o amor, né? Entraram com ele para as bodas e fecharam, a porta foi fechada. É o milênio aqui, irmãos. Ceia das bodas. Agora, que amor é esse? O amor representa aquilo que será tomado como atitude, porque são 5, dividido em 2 grupos de 5. Porque nós acreditamos aqui que é os 5 sentidos do ser humano, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Nós podemos usar esses 5 sentidos, tanto para adorar o nosso Deus, como para adorar um outro Deus. No caso da grande tribulação, o anticristo. Ok? Então aqui é o amor que elas terão para com a causa do mestre durante o período da grande tribulação. Isso é o azeite. Agora observe, a porta foi fechada. Por que elas não conseguiram comprar? Elas voltaram, mas a Bíblia não diz que elas compraram. Elas não conseguiram comprar porque amor não se compra. Amor é algo que se dá de graça. Amor é algo que nós devemos transmitir em relação a Deus, em relação ao nosso próximo. Ok? Versículo 11. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos para nós. Mas ele respondeu e disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Agora você pode perguntar, e eu vou já caminhando para o fim aqui, você pode dizer assim: como que o Senhor prova que a ceia das bodas, as bodas do Cordeiro acontecem no céu, né? E a ceia das bodas acontece na terra? São eventos distintos. Nós vamos ver 2 textos. Primeiro, preste atenção, Apocalipse capítulo 19. Observe o que a Bíblia diz a partir do versículo 7. E aqui eu já vou indo para o fim. Glória a Deus. Espero que você tenha anotado, porque o assunto realmente ele é complexo, né? Diz assim, ó, verso 7. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa se aprontou. Quer dizer, já casou aqui, já é esposa. Não é mais noiva. Verso 8. Foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Agora preste atenção no versículo 9. Como que está separado um evento do outro. E ele me disse: escreve, bem-aventurados ou abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras palavras de Deus. Perceberam como que está separado os 2 eventos aqui?
ceia das bodas e bodas do cordeiro. E para fechar, um texto que eu vou mostrar aqui. A ceia das bodas só pode acontecer verdadeiramente na terra e não no céu, no milênio. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 8 em diante. Diz assim, ó. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as estradas, convidai as bodas, todos quanto encontrardes. E os servos saindo pelas estradas ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a casa e o casamento ficou cheio de convidados. Aqui que vai falar daquele que tentou entrar sem veste nupcial, né? Perceberam que são maus e bons? Maus e bons, porque no milênio vai ter gente boa e vai ter gente mal. Se fosse no céu, só os bons estariam ali. Perceberam, irmãos? Então esse evento, bodas do Cordeiro, no céu, período de 7 anos. Enquanto está acontecendo as bodas do Cordeiro, casamento de Jesus, parte cerimonial, acontece a grande tribulação aqui. Ceia das bodas, somente durante o período do milênio aqui na terra. E tem mais uma coisa para te falar. Não pense que toda a igreja vai participar, toda a igreja, todos os crentes de todos os tempos participam dessa ceia, ok? Porque quem participa da ceia nas bodas do Cordeiro durante o período do milênio aqui na terra são os representantes da igreja. Os representantes da igreja, que são 12 daqueles 24 anciãos do livro do Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, que representam os 12 apóstolos, porque é como se houvesse, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, uma festa nas Nações Unidas, e o Brasil fosse convidado. Vocês acham que toda a nação brasileira participaria da festa? Caberia lá? Toda a nação brasileira? Só os representantes, presidente ou algum diplomata que representasse o Brasil. É isso que vai acontecer durante o período do milênio, quando a ceia das bodas forem servidas. Muita gente não sabe, mas isso é muito real, irmão Roberto. Durante o período do milênio, a Nova Jerusalém, ela estará sobreposta, como a minha mão está sobreposta esse copo. Então ela iluminará, lançará luz em toda a terra. E ela fica sobreposta sobre a Jerusalém terrena. E todas as vezes que for necessário algum representante, algum emissor da igreja descer lá na terra, abre-se uma plataforma que estará ligada diretamente com o Monte Sião, e assim aquele representante desce para ir, e depois ele sobe novamente, e a plataforma se fecha, porque na Nova Jerusalém só ficará a igreja. Porque a expectativa, a esperança da igreja é celestial, e a esperança de Israel é terrena. Então a parábola das 10 virgens, de uma vez por todas, ela está relacionada com a nação de Israel. Jesus volta agora, já casado com a igreja, para Israel. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Não sei se tem alguma pergunta aí, né? Não sei se tem alguma dúvida. Um abraço lá para sogra Dona Dina, né? Sogra da Pâmela, também está visualizando. E evangelista Valdislau dizendo que muitos aplicam, a maioria aplica essas 10 virgens para a igreja. Outros irmãos que estão dizendo aí. E que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Esse vídeo vai subir para o YouTube. E mais uma vez eu ratifico, se você quer saber o que é o orvalho da ressurreição, como vai ocorrer o momento da ressurreição, entra lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético, tem vários vídeos lá, e você vai achar lá, tá até em verdinho a capa, em verde, tá lá o orvalho da ressurreição, para você saber como que vai acontecer o processo da ressurreição, como esse orvalho vai cair sobre os mortos, sobre a sepultura, e eles serão arrebatados, serão ressuscitados, né? Eu vou ficando por aqui, nós vamos orar nesse momento, pedir a irmã Roberta que ore, e nós estaremos terminando, e lembrando que se nós não abrirmos a igreja sábado às 19h30, vai ter culto nesse mesmo horário, né? Sábado e domingo também, se nós não estivermos com a igreja aberta. À medida que for havendo possibilidades da abertura da igreja, eu vou anunciando para os irmãos. Pode orar, irmã Roberta.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, por esse privilégio de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Pai querido, em momentos difíceis, mas nós temos, Senhor, o prazer de aprender um pouco mais a Tua Palavra, Senhor, pôr em prática na nossa vida e também estar aguardando o arrebatamento da Tua igreja, que nós sabemos que está muito perto, Senhor, porque o Senhor prometeu e o Senhor virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Continua sustentando a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor. Pai querido, que possamos, porque o Teu Senhor abençoe, nos guarda, nos dê uma noite tranquila e de paz. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém, irmãos. Eu vou ficando por aqui, né? Até a internet já está começando a querer cair. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade.